Brasil. Operação ocorrendo neste momento, são mais 50 drones com explosivos que foram lançados justamente pelo Irã. Estão, nesse momento, sobrevoando o Iraque com destino a Israel. Esses drones, Datena, têm sido usados nesse conflito no Oriente Médio, mas normalmente por braços aliados ao Irã. É a primeira vez que o país, o Irã, lança esse ataque contra Israel. Todo o território israelense agora está com o sentido de defesa, o espaço aéreo de Israel foi fechado, também da Jordânia e do próprio Irã. O deslocamento demora algumas horas, Datena, mas como já foi identificado pelos radares, é bem possível que o sistema de defesa de Israel consiga atacar esses drones antes das explosões, antes do bombardeio que estava sendo previsto. Mas como você falou, é sem dúvida nenhuma um dos pontos mais dramáticos desse conflito que prossegue no Oriente Médio. O governo do Irã diz que se trata de um contra-ataque depois que o governo israelense atingiu a embaixada do país na Síria. E essa expectativa já acontecia aqui nos Estados Unidos. Hoje, o presidente Joe Biden cancelou o final de semana dele, voltou, ele estava em Delaware, voltou para Washington. Então, a inteligência americana já estava prevendo que esse ataque poderia acontecer. É, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais críticos. Navios americanos se deslocaram para essa área para tentar defender o espaço aéreo de Israel, da terra. O que me chama mais atenção é que você poderia imaginar o seguinte: não tem drone no ar, mas vai mesmo para Israel. Mas o próprio Irã já assumiu que é um contra-ataque. Se assumiu que é um contra-ataque, na verdade, é porque o ataque está em andamento. É possível que a defesa antiaérea israelense acabe com a maioria desses drones aí, na verdade, mas alguns devem passar. E esse ataque do Irã, que há muito tempo quer acabar com a estabilidade da região, né, que ficou em paz, chegou a ter até um provável acordo de israelense e países do Oriente Médio, menos o Irã, há pouco tempo atrás, antes da invasão do território israelense pelo Hamas, na verdade, estavam perto de um acordo, né? Estavam bem próximos de um acordo, quando de repente houve aquele ataque terrorista a território de Israel. Eu gostaria que parassem de falar no meu ouvido para eu poder continuar falando aqui, porque senão atrapalha o nosso raciocínio. Então, depois, quando a Arábia Saudita, que é o principal aliado dos Estados Unidos ali na região, já estava entrando em contato com Israel para um acordo amplo de paz com o país do Oriente Médio, houve um ataque terrorista a território israelense que respondeu de uma maneira que muita gente não concorda. Muita gente, inclusive a ONU, diz que é excessivo o ataque de Israel, que continua dizendo o seguinte: se a gente não atacar esse grupo terrorista ou outros grupos terroristas, como o Hezbollah, Israel desaparece. Essa é a resposta de Israel. Mas que realmente muita gente está morrendo de uma forma absurda, porque toda guerra é absurda e, na maioria das vezes, desnecessária. Alguns dizem que a resposta é desmensurada. Israel diz que não, se não atacar, ele desaparece, o Estado de Israel desaparece, que é cercado de inimigos. Mas, até então, o Irã nunca oficialmente tinha assumido um ataque direto a Israel. O Irã entrando na briga contra Israel é chamar para a briga os Estados Unidos. Tá? E aí é chamar para a briga China do outro lado, Coreia do Norte do outro lado, Rússia do outro lado, e aí a gente estaria diante de um conflito global. Não está longe disso acontecer. O homem vai acabar se autodestruindo, mas os primeiros passos começam a ser dados. É uma hora muito triste, essa pode ser chamada até a hora mais escura que nós observamos até agora, na verdade, porque eu vou contar uma coisa para você. Esse ataque parece que é um ataque maciço de drones do Irã sobre o território israelense. O que vai causar em território israelense eu não sei, porque o país é muito bem defendido com defesas aéreas que já foram enviadas há muito tempo já para Israel, já existiam outros equipamentos ultramodernos foram mandados pelos Estados Unidos no começo do conflito que gerou aquele ataque terrorista, na verdade, e os navios estavam todos aportados lá. Os maiores navios do mundo são os navios americanos, da frota americana, que já está em deslocamento de novo, essa frota
para o mar do Oriente Médio, e aí o conflito, se for com o Irã, com certeza pode se espalhar pelo Oriente Médio. E a gente tem aquela velha frase que o Ayrton disse aqui, que a gente confirma. Todo mundo sabe como uma guerra começa, mas não sabe como termina. Como é que os meios americanos estão reagindo, os sites, os jornais estão reagindo? Como é que os americanos, de uma forma geral, estão reagindo a esse ataque do Irã a Israel, hein, Barão? Com tensão, né, Atena? Com muita tensão. Havia essa possibilidade, o serviço de inteligência aqui dos Estados Unidos já alertava sobre essa possibilidade real de um ataque iraniano, que está se confirmando nesse momento. Essa estratégia da Atena é uma estratégia que a gente já viu com grupos aliados ao Irã. Os Houthis, por exemplo, que têm atacado de forma sistemática barcos, navios, cargueiros ali na região do Mar Vermelho. Mas até então eram, digamos, aliados, né? Grupos rebeldes, extremistas, aliados do Irã. Esse ataque de hoje não. Essa é a característica diferente. É uma nação atacando outra. E como você falou muito bem, muda completamente o cenário, né? Até então você tinha um conflito direto estabelecido de Israel contra a faixa de Gaza. Tinha uma insatisfação geral, não só na região do Oriente Médio, em outras partes do mundo, exageros, matança de mulheres, crianças palestinas. Mas essa resposta de hoje é uma resposta diferente da que a gente tinha visto até então. É o Estado iraniano atacando, mesmo que seja por drones, né? Não são aviões tripulados, ou não é o exército, mas são robôs, são meios que o Irã tem, uma tecnologia que o Irã tem, atacando de forma direta o governo, o Estado de Israel. Isso, evidentemente, vai ter consequências. Você tem ideia de quando esses drones devem atingir o território israelense? Atingir, que eu digo, devem chegar ao território israelense. A maioria vai ser abatida por defesa antiaérea, por aviões, a maioria vai ser abatida. Já que foram detectados, a maioria vai ser abatida. O problema é o ato em si. O problema é o ato de ataque de um Estado a outro Estado, cujo Estado tem como principal defensor nada mais, nada menos que a maior potência militar do mundo, que são os Estados Unidos, né? E como reagiram até agora, eu queria até os correspondentes internacionais, o Killing, a Sandra Blota, para dizer como é que reagiram os aliados dos Estados Unidos, né? Como é que reagem França, principalmente a Inglaterra, aliada histórica dos Estados Unidos, porque o Israel sendo atacado não tem jeito. Os Estados Unidos entram na briga, e principalmente contra o Irã, porque não é de hoje que o Irã está ameaçando atacar, e ataca mesmo bases americanas, não é de hoje. Ataca por tabela, ataca diretamente, mas o Irã já chamou para a briga os Estados Unidos várias vezes. Entrando em conflito com Israel, entra em conflito com os Estados Unidos, e aí não tem como os Estados Unidos ficar fora de um conflito como esse, e aí é que o risco da humanidade sofrer um conflito global não é pequeno, é muito grande e se estende cada vez mais. A resposta de líderes mundiais sobre isso, ô Barão, como é que está chegando isso na imprensa norte-americana? Nesse momento, a informação aqui dos Estados Unidos. O Biden está indo para a Casa Branca, cancelou o final de semana dele em Delaware. Acabou de acontecer essa informação. Então, respondendo a primeira pergunta, eles estão se deslocando nesse momento. São entre 50 e 100 drones que foram identificados saindo do Irã. É um deslocamento que demora horas. Então, não é algo tão simples assim. A última vez que ele foi visto, eles estavam cruzando o Iraque, o céu do Iraque. Então, se pegar o mapinha ali, não é tão perto assim da o Irã de Israel. Então, é um deslocamento mesmo como está passando esses drones. É evidente, quando eles já foram identificados, é bem possível que o exército israelense derrube. Agora, aqui nos Estados Unidos já está todo mundo reunido. Pentágono, Casa Branca. Qual é a reação que isso vai acontecer? Já tem, inclusive, integrantes do Pentágono viajando agora para Israel, além dos barcos todos que voltaram para aquela região, justamente para defender o território israelense. Então, já há um clima de guerra, literalmente, em Washington, e a expectativa da Atena é que isso, evidentemente, seja só o começo, né? Só o início do que virá pela frente. Olha, isso é terrível. O mundo ainda vive uma crise global. A gente acaba de sair de uma pandemia não faz muito tempo. Parece que faz, mas não faz.
O mundo vive um conflito terrível entre Rússia e Ucrânia. A invasão da Rússia a território ucraniano. Obviamente, também que o Putin não vê a hora de que alguém dê motivos para que ele entre num conflito global e use o arsenal dele, que não é pequeno. Tem até armas que o Ocidente nem conhece direito. Mísseis hipersônicos carregados com ogivas nucleares e daí por diante. Se isso atrair a Rússia também e a China para esse conflito, a Coreia do Norte, eu não sei como vai terminar realmente esse conflito, mesmo porque os aliados da OTAN vão ter que se colocar do lado dos Estados Unidos e por isso se entende guerra. O nosso Barão está dizendo, deixando claramente para você entender que as reuniões dos militares americanos pode indicar já um estado de guerra, inclusive com uma nação atacando uma nação amiga dos Estados Unidos. O Irã, que é super inimigo dos Estados Unidos, desde a época da queda do Shah, com os ayatollahs tomando o poder, como de uns tempos a essa parte, já há esse conflito de impedir que o Irã consiga armas nucleares, destruição de bases iranianas que poderiam gerar armas nucleares, e agora, com esse ataque direto do Irã a território israelense, com certeza os Estados Unidos já estão, a gente chamaria de estado de periguerra. Eu não sei que DEFCON está, que alerta qual é o alerta que está sendo utilizado nesse momento, mas que está em estado de alerta está. Pois não, Barão, com mais informações dos Estados Unidos. Duas atualizações, Atena. Além daqueles 50, 100 drones que foram lançados diretamente do Irã, também drones foram lançados do Iêmen. O Iêmen é uma das bases de apoio, justamente, do Irã. Devia ser usado, Iêmen. O Iêmen era um dos países onde devia ser usado para esse tipo de coisa. Exato. Então, são de dois locais diferentes que esses drones estão sendo lançados. É uma ofensiva contra o Estado de Israel. E a informação do Pentágono, da Atena, é que aviões, caças americanos de defesa aérea, estão tentando neutralizar esses drones iranianos antes que eles cheguem em Israel. Então, não é só aquele sistema muito importante de defesa para Israel, moderno também. Caças americanos estão no ar nesse momento para abater esses drones lançados pelo Irã. São caças que ficam ali da região do Oriente Médio, Arábia Saudita, das bases americanas que tem ali, ou próximas dali. Agora, com a chegada dos navios americanos, né, os porta-aviões que carregam esses F-16, esses aviões de última linha, 22, daí por diante, são os caças mais avançados que tem na frota americana, mas as bases americanas no Oriente Médio estão preparadas para qualquer tipo de ataque. Se já estão utilizando esses caças para derrubar esses drones, você pode colocar em estado de guerra mesmo a situação do Oriente Médio, que daqui para frente só deve piorar, a não ser que apareça uma luz muito grande. A luz muito grande vai aparecer, porque vão tentar explodir esses drones no ar para que não cheguem em território israelense, né? Porque me parece que eles devem ter capacidade de chegar, inclusive, a Tel Aviv, ou a qualquer local em que pese a distância, a qualquer local, também não é tão grande assim a distância, a qualquer local do território israelense. Ou eu estou enganado, hein, o Barão? Como é que está a situação do Estado de Defesa em Israel, nesse momento? A expectativa é que eles consigam ser abatidos, Atena. Não há previsão, pelo menos segundo todos que estão lá em Israel falando nesse momento, que eles consigam abater esses drones antes deles chegarem em território israelense. Eles estão agora sobrevoando ainda o Iraque. Então, demora algumas horas para chegar em território israelense. Tem uma possibilidade que eles sejam abatidos, inclusive, já em território iraquiano. Todos os países daquela região, a Jordânia, Israel, o próprio Irã, todos fecharam espaço